Era uma terça-feira como qualquer outra, quando o mundo de Camila começou a rachar pelos cantos. Ela estava na cozinha, fritando ovo, ouvindo o marido falar ao telefone no quarto. A voz de Rafael saía pelo corredor calma, baixa, o tipo de voz que ele usava quando não queria ser ouvido. Camila desligou o fogo. Ficou parada ali, com a espátula na mão, ouvindo sem conseguir distinguir as palavras. Só o tom. E o tom já dizia alguma coisa que ela ainda não estava pronta para nomear. Ela perguntou uma vez. Só uma. Rafael olhou para ela com uma paciência tão calculada que doeu mais do que teria doído se ele tivesse gritado. Camila, eu tô exausto. Você quer brigar agora? Ela não quis. Então engoliu. A vida do lado de fora acontecendo do jeito que sempre aconteceu. E ela do lado de dentro, olhando, sem peso nenhum na mão. Qual foi o momento dessa história que mais pegou para você? Foi quando ela viu o crachá pela primeira vez e não disse nada? Quando a Fernanda ligou e tudo virou? Ou foi lá no começo, quando ela desligou o fogo e ficou parada, ouvindo a voz dele no corredor? Me conta nos comentários. E de onde você está assistindo agora? Que horas são aí? A gente quer saber. Se essa história chegou até você, manda para alguém que precisa ouvir isso hoje. Tem muita gente passando por alguma coisa parecida e não sabe que dá para chegar do outro lado com a cabeça erguida. Dá um like também, para mais gente conseguir encontrar essa história. E se você ainda não está inscrito, aperta inscrever agora, porque toda semana tem uma história nova aqui e a gente está só começando. Mas o corpo guarda o que a boca não fala. Ela começou a dormir mal. Acordava às 3 da manhã, sem motivo aparente. Ficava olhando para o teto, com o teto olhando de volta, enquanto Rafael dormia do lado com aquela respiração regular e profunda que parecia, naquelas madrugadas, quase uma provocação. Como alguém conseguia dormir assim, quando alguma coisa estava podre dentro de casa? Setembro passou. Outubro. Novembro. Em dezembro, Rafael anunciou que precisaria viajar para uma reunião em São Paulo logo antes do Natal. Camila estava na sala decorando a árvore quando ele contou, de passagem, como quem fala do tempo. Quanto tempo? 3 dias. Saio na segunda, volto na véspera do Natal. Ela pendurou uma bolinha de vidro no galho mais próximo. Tá bom. Rafael foi. Mandou mensagem. Quando chegou ao hotel, ela checou o nome, Ibis Expo. Ela checou mesmo, e depois ficou com vergonha de ter checado, e depois parou de ter vergonha, porque vergonha era um luxo que ela já não podia se dar. Mandou mensagem de manhã, de noite, mensagens curtas, pontuais, o tipo que se manda quando você quer criar registro sem criar conversa. Camila passou esses 3 dias na casa da mãe, fazendo biscoito de Natal e assistindo série velha. E teve uma noite em que ficou quase convencida de que estava inventando tudo, que o casamento estava cansado, não morto, que casamento cansado era normal depois de 6 anos. Ela voltou para o apartamento no dia em que Rafael voltava. Arrumou tudo, comprou vinho, fez a lasanha que ele gostava. Quando ele entrou pela porta, ela estava na cozinha e ouviu o baque da mochila sendo jogada no chão com o peso de quem chegou de viagem de verdade. Tô morto, ele disse do corredor. A lasanha tá pronta, ela respondeu. Jantaram. Ele dormiu antes das 10. Ela ficou na sala com o som da televisão no mínimo, e foi então que viu, no bolso da jaqueta jogada no gancho da entrada, um cartão retangular pendurado num cordão preto. Ela não ia olhar. Ficou 10 minutos convencendo a si mesma de que não ia olhar. Olhau. Era o crachá da empresa. Rafael Mendonça, gerente de expansão. Com a foto 3x4, o cargo em negrito, o logo da construtora no canto superior esquerdo, o tipo de crachá que fica no pescoço durante evento corporativo. Ela ficou olhando para ele por um tempo que não soube medir direito. Depois, colocou de volta no bolso. Só que tinha um detalhe. No verso do crachá, havia uma risca de carimbo de cera cor de vinho, do tipo que sai em festas de fim de ano, quando alguém passa perto de uma vela decorativa e esfrega sem perceber. Uma marca pequena. Quase nada. Mas estava lá, uma festa de fim de ano, em São Paulo. Camila só ia descobrir o resto 3 semanas depois.
Janeiro trouxe calor úmido e pesado, e trouxe também uma mensagem no celular dela. Não era de Rafael. Era de Renata, colega de trabalho, que tinha uma amiga em São Paulo que tinha ido a uma festa de confraternização de uma construtora no dia 16 de dezembro. A mensagem vinha com uma foto. Não se preocupa, eu consigo sair mais cedo. Ela não foi até o quarto. Pegou o prato, sentou na mesa da sala e ficou olhando para o ovo frito esfriar enquanto o marido continuava falando baixinho do outro lado da parede. Um grupo na festa. Gente sorrindo, copo na mão, aquela luz quente de salão corporativo decorado às pressas. E no canto direito da imagem, desfocado mas reconhecível, porque Camila conhecia aquele perfil, aquela forma de inclinar a cabeça, aquele jeito específico de sorrir que ainda funcionava nela mesmo, agora estava Rafael, com o crachá da empresa pendurado no pescoço, numa festa, no dia 16 de dezembro, quando tinha ligado às 10:30 da noite, dizendo que estava no hotel, exausto, que amanhã tinha reunião cedo. Camila ficou olhando para a foto por um longo tempo. Depois mandou mensagem para Renata pedindo o contato da amiga. Ela não confrontou Rafael naquele momento. Guardou o print, ficou quieta, porque ela tinha aprendido uma coisa nos últimos meses. Confrontar sem provas era dar ao outro tempo para construir a versão dele. E ela não queria dar esse presente a Rafael. A amiga de Renata se chamava Débora, trabalhava em RH numa empresa parceira e tinha visto Rafael chegar na festa com uma mulher, loira, alta, do tipo que entra num lugar e as pessoas viram o rosto sem perceber que viraram. Você sabe quem era? Débora demorou um segundo. Acho que era a Fernanda. Fernanda Rios. Ela trabalhou na construtora uns anos atrás. Fernanda Rios. Camila digitou o nome no Instagram naquela mesma noite, sentada no banheiro com a porta trancada, enquanto Rafael dormia do outro lado da parede. O perfil era aberto, loira, alta, selfie com vista de São Paulo ao fundo. 32 anos, personal trainer, sorriso de quem nunca precisou guardar nada dentro de banheiro trancado. Ela desceu o feed com o polegar. Parou numa publicação do dia 15 de dezembro, área de lazer de apartamento, piscinão, luz de final de tarde, o tipo de foto que não diz nada e diz tudo. Na publicação seguinte, 16 de dezembro, uma selfie com grupo, festa, velas decorativas. E nas bochechas de pelo menos 3 pessoas da foto, a risca característica de quem passou perto de cera cor de vinho. Rafael não estava nessa foto, mas Camila reconheceu o fundo. Era o mesmo salão. Ela desligou a tela. Ficou no escuro do banheiro por um tempo que não soube medir. Depois, abriu o aplicativo de notas e começou a escrever tudo o que sabia, tudo o que tinha visto, em ordem cronológica, com data e hora, não como prova para processo, como prova para si mesma, para quando a voz dentro dela tentasse dizer que estava exagerando, que estava sendo paranoica, que não havia nada de errado, ela pudesse abrir o celular e ler o que os fatos diziam. E os fatos não estavam sendo gentis. Era ainda janeiro quando Rafael adoeceu pela primeira vez de verdade. Uma gripe pesada, febre de 38,8, 3 dias de cama. Camila cuidou dele, trouxe sopa e remédio, mediu temperatura, trocou o pano úmido na testa. Ficou sentada na beira da cama às vezes, olhando para ele dormir com aquela febre mansa, e tentou sentir alguma coisa. Pena, raiva, amor, qualquer coisa reconhecível. Sentiu cansaço. No terceiro dia, quando a febre tinha baixado um pouco e ele foi tomar banho, o celular ficou na cama. Camila estava na porta do quarto com uma xícara de chá na mão quando a tela acendeu com uma notificação. Ela não foi até lá, ficou na porta, mas dava para ler o nome do remetente da onde ela estava. Fê. Só isso. Um nome curto, familiar, do tipo que você usa quando alguém já está instalado na sua vida de um jeito que não precisa mais de apresentação. Camila colocou a xícara na cômoda, foi para a cozinha, ficou em pé na frente da pia, com as mãos apoiadas na pedra até ouvir o chuveiro desligar lá no fundo.
Rafael saiu do banho melhor disposto. Disse que a febre tinha quebrado, pediu se tinha suco. Ela fez. Ele bebeu. Ficaram um tempo na sala em silêncio confortável, o tipo de silêncio que num casamento saudável é descanso. E no deles estava começando a ser outra coisa. Em algum momento, ele pegou o celular da cômoda, olhou para a tela por meio segundo, só o suficiente para checar. E no canto da boca, discreto, quase imperceptível, apareceu um sorriso pequeno. Rafael Mendonça tinha 34 anos, gerente de expansão numa construtora de médio porte em Belo Horizonte, e o tipo de sorriso que ainda funcionava nela depois de 6 anos de casamento. Ou funcionava antes. Camila já não sabia dizer exatamente quando tinha parado de funcionar. Essas coisas não chegam com aviso, não têm data marcada. Elas vão se instalando em silêncio. Como umidade na parede, você só vê a mancha quando já passou do ponto de ignorar. Aquele sorriso foi a coisa mais dolorosa que Camila tinha visto desde que tudo começou. Não porque fosse óbvio, mas porque era descuidado. O tipo de sorriso que escapa quando você acha que ninguém está olhando. O tipo de sorriso que não é para você. Ela tinha 30 anos, trabalhava numa agência de publicidade, dividia um apartamento alugado com esse homem há 6 anos e estava sentada do lado dele na sala enquanto ele sorria para a mensagem de outra. Fevereiro chegou com calor de carnaval e com mais uma viagem. Dessa vez, Campinas. Reunião com investidores 2 dias. Saía na sexta, voltava no sábado. Tá bom, Camila disse. Ela estava ficando boa nisso. Na quinta à noite, enquanto ele arrumava a mala no quarto, ela entrou e sentou na cama. Rafa, oi. Ele não parou de dobrar a camisa. Você tem sido feliz? Ele parou. Ficou olhando para ela com aquela expressão de paciência administrada. Que pergunta é essa? É uma pergunta. Claro que tenho. Voltou para a mala. Por que você está perguntando isso? Sem motivo especial. Ele fechou a mala. Olhou para ela por um segundo com algo que podia ser culpa ou podia ser irritação. Ela não conseguia mais distinguir as expressões dele. Você tá bem? Tô ótima. Ele foi embora na manhã de sexta com um beijo rápido na bochecha e a mala de rodinhas batendo no batente da porta. Mandou mensagem às 10 dizendo que tinha chegado. Às 2 dizendo que a reunião corria bem. Às 8 da noite dizendo que estava jantando com a equipe, que dormia cedo, que amanhã era dia cheio. Camila respondeu tudo. Ok, que bom, dorme bem. Às 23 horas daquela sexta, ela estava de pijama na sala quando o celular tocou. Era Débora. Camila, desculpa o horário, mas você me pediu para avisar. Pode falar. A Fernanda postou um story agora há pouco. Tá de viagem. Não fala onde, mas dá para ver a vista pela janela do hotel. Uma pausa curta. Eu printei antes de sumir. A imagem chegou 30 segundos depois. A vista era de Campinas. Inconfundível para quem conhece o perfil da cidade à noite, as luzes espalhadas, um pedaço de cortina bege de quarto de hotel no canto inferior da foto. Camila ficou olhando para a imagem. Depois colocou o celular na mesa de centro com cuidado, como se fosse algo frágil. Ficou olhando para o teto da sala por um tempo longo. E foi aí que alguma coisa dentro dela parou de vacilar. Não foi raiva, não foi choro. Foi uma espécie de clareza fria, do tipo que aparece quando você para de esperar que a dúvida vá embora sozinha e aceita que vai ter que resolver isso por conta própria. Ela não ia ligar para Rafael, não ia mandar mensagem furiosa, não ia ficar esperando ele chegar para confrontar de cabeça quente e sem prova suficiente. Ia esperar, ia juntar tudo, ia fazer isso do jeito que precisava ser feito. Porque Camila tinha descoberto, nesses meses todos, uma coisa sobre si mesma que não sabia que estava aprendendo. Quando você para de reagir e começa a observar de verdade, as pessoas mostram muito mais do que quando você pergunta diretamente. E Rafael ainda tinha muita coisa para mostrar. O problema era que ela ainda não sabia quando. A viagem de Campinas durou 2 dias, como prometido. Rafael voltou no sábado à tarde com cara de cansado e a mala do mesmo jeito que saiu.
O que Camila tinha aprendido a notar mala organizada demais para quem passou 2 dias em reunião, roupa dobrada com um cuidado que ele nunca teve em casa. Ela ficou na sala enquanto ele desfazia a bagagem no quarto e ficou pensando em quantas vezes tinha visto aquela mala e não tinha prestado atenção em nada. Correu bem? Ela perguntou quando ele apareceu na porta da sala. Cansativo. Mas fechamos o que precisava fechar. Que bom. Ele foi pro chuveiro. Ela ficou na sala. Eles se conheceram numa festa de aniversário de um amigo em comum, numa época em que Camila tinha 23 anos e achava que sabia distinguir homem bom de homem bonito. Rafael era os dois, e ela levou tempo demais para perceber que as duas coisas juntas, às vezes, eram o pior sinal possível. Esse era o ritmo deles agora: perguntas curtas, respostas curtas, espaços que nenhum dos dois tentava mais preencher. Camila não sabia se Rafael percebia o quanto eles tinham encolhido, ou se percebia e preferia não tocar no assunto. O que ela sabia era que o silêncio entre eles já não era do tipo confortável. Era do tipo que dói em surdina, que você sente mais à noite, quando a casa fica quieta e não tem mais nada para fazer além de do lado de alguém que pode não ser mais seu. Março chegou com chuva e com uma decisão. Camila marcou uma consulta com uma advogada. Não para entrar com nada ainda, só para entender o que ela tinha, o que precisava, o que seus direitos eram. A advogada se chamava Dra. Patrícia Vasconcelos. Tinha um escritório pequeno no centro e ouviu tudo que Camila tinha para contar sem interromper uma vez. Quando Camila terminou, Patrícia ficou um momento em silêncio. Você tem print? Tenho. Tem alguma prova de que ele estava com essa mulher especificamente? Mensagem, foto dos dois juntos, alguma coisa assim? Ainda não. Patrícia assentiu devagar. Então, por enquanto, o que você tem é circunstancial. Suficiente para você ter certeza do que está acontecendo, mas não necessariamente suficiente para um processo que favoreça você em termos de partilha. Ela juntou as mãos sobre a mesa. Mas dependendo do regime de bens do casamento de vocês, isso pode mudar o peso das coisas. Comunhão parcial. Então partilha o que foi adquirido durante o casamento. O apartamento é alugado, você disse. Ele tem outros bens? Camila ficou um segundo. Ele tem uma participação societária na construtora. Pequena, mas tem. E tem uma poupança que ele abriu antes de casar. A poupança não entra. A participação pode entrar, dependendo de quando foi formalizada. Patrícia anotou alguma coisa. Você sabe quando ele virou sócio? 2 anos atrás. A gente ainda estava casado. Então entra. Camila saiu do escritório com um caderninho de anotações e a sensação estranha de quem acabou de tornar real alguma coisa que até então morava só dentro da cabeça. Havia um alívio nisso, e havia também um peso. Ela ficou sentada no carro por uns 10 minutos antes de ligar o motor. Depois ligou e foi trabalhar. Foi no começo de abril que a história deu o primeiro salto. Camila estava numa reunião de pauta na agência quando o celular vibrou com uma mensagem de Débora. Ela esperou terminar a reunião para olhar. Eram 2 mensagens e uma foto. A primeira mensagem dizia: Fernanda postou e deletou rápido. Consegui printar. A segunda: acho que ela não queria que ficasse no ar. A foto era uma selfie. Fernanda, sorrindo, com uma xícara de café na mão. Ao fundo, desfocado mas presente, uma janela, uma vista de BH e um pedaço de sofá cinza que Camila reconheceu sem precisar pensar. Era o sofá da sala do apartamento dela e de Rafael. Camila ficou olhando para a foto por um tempo absurdo, para uma imagem que ela tinha processado em 2 segundos. Depois foi ao banheiro, trancou a porta, sentou na tampa da privada e ficou com o celular na mão, sem fazer nada por uns 3 minutos. A mulher tinha estado na casa dela, não num hotel, não num apartamento alugado, na casa dela, no sofá dela, com o café dela, provavelmente. Com a xícara que ela tinha comprado num sábado de manhã no mercado com Rafael do lado escolhendo pão, ela respirou fundo 2 vezes. Abriu o aplicativo de notas, acrescentou a data, a hora, uma descrição da foto. Depois guardou o print junto com os outros. Voltou para a mesa de trabalho. Terminou o dia.
Foi para casa. Rafael estava na sala quando ela chegou, com o notebook no colo, assistindo alguma coisa. Levantou o olho quando ela entrou. Oi, teve algo diferente hoje? Não, ela disse. Dia normal. Ela foi para o quarto trocar de roupa e, enquanto trocava, ficou olhando para o sofá cinza pela porta aberta. O mesmo sofá da foto, na mesma posição, com a mesma almofada listrada no canto. Ela largou a camisa que estava segurando em cima da cama. Foi até a sala. Rafa, quando foi a última vez que você trouxe alguém aqui em casa enquanto eu estava fora? Casaram em março de 2018. Alugaram um apartamento no Buritis, bairro tranquilo, rua arborizada, o tipo de lugar onde as pessoas plantam flores na varanda e passeiam com cachorro de manhã cedo. Eles também tinham um cachorro, um vira-lata cor de caramelo, que eles chamaram de Biscoito e que morreu de câncer 2 anos depois do casamento. Não compraram outro. Os dois ficavam ocupados demais. Sempre tinha uma razão para adiar. Ele tirou o olho do notebook. A expressão dele não mudou de imediato. Tinha 1/10 de segundo de ajuste, de recalibração, que ela só conseguia ver porque estava prestando atenção de um jeito que nunca tinha prestado antes. Que tipo de pergunta é essa? Uma direta. Você está me acusando de alguma coisa? Eu perguntei uma coisa. Ele fechou o notebook. Camila, eu não trouxe ninguém aqui. Que história é essa? Ela ficou olhando para ele por um segundo. Ele sustentou o olhar sem piscar, com aquela firmeza de quem praticou a resposta ou de quem realmente não entende a pergunta. Ela nunca tinha conseguido distinguir as duas coisas nele, e essa incapacidade, percebeu agora, tinha sido um problema desde sempre. Tá bom, ela disse. E foi para o quarto. Ele não foi atrás. Naquela noite, ela dormiu de costas para ele pela primeira vez, sem fingir que era porque estava com calor. Presta atenção nessa parte, porque é aqui que a história vira. Abril avançou. Camila continuou juntando peças com a meticulosidade silenciosa de quem não tem mais pressa porque já sabe aonde quer chegar. Ela conversou mais 2 vezes com Drá, Patrícia. Organizou uma pasta no celular com todos os prints em ordem cronológica. Mapeou as viagens de Rafael dos últimos 8 meses contra as postagens de Fernanda nas mesmas datas: São Paulo, em dezembro, Campinas, em fevereiro, uma viagem a Curitiba em março que Rafael disse ser de trabalho e que Fernanda tinha marcado como fim de semana especial nos stories. 3 cidades, 8 meses, um padrão que não era coincidência. O que Camila ainda não tinha era uma prova direta dos dois juntos. Foto, mensagem, qualquer coisa que colocasse os dois no mesmo lugar, ao mesmo tempo, sem margem para interpretação. As fotos que Débora tinha conseguido eram boas, mas eram circunstanciais: um crachá numa festa, uma vista de cidade, um sofá que podia ser de qualquer apartamento. Ela precisava de mais. E então, na última semana de abril, Rafael cometeu o primeiro erro real. Ele esqueceu o notebook aberto. Foi numa tarde de quinta-feira. Ele tinha saído correndo para uma reunião inesperada, atendeu uma ligação enquanto ainda estava pela metade do café, pegou a mochila e foi embora com pressa. O notebook ficou aberto na mesa da cozinha, em modo avião, sem conexão, mas com a tela ligada. Camila chegou em casa 40 minutos depois. Viu o notebook. Ficou olhando para ele. Havia uma janela de e-mail aberta. Ela não precisou se aproximar muito para ver que era uma conversa. Ela se aproximou mesmo assim. O remetente era uma conta com o nome completo: Fernanda Rios. O assunto da última mensagem, visível no topo da janela: passagem de volta. Ela não abriu, não tocou em nada. Tirou uma foto da tela com o celular, mostrando o notebook, a janela aberta, o nome, o assunto. Depois deu 2 passos para trás e ficou na mesma posição em que estava quando Rafael chegasse. Quando ele voltou 2 horas depois, o notebook estava do jeito que ele tinha deixado. Você viu que eu esqueci o note? Ele perguntou entrando na cozinha. Vi. Não mexi. Ele fechou sem olhar para a tela. Obrigado. De nada. Ela foi para a sala
Ele foi para o quarto. A casa ficou quieta do jeito que ficava sempre agora. E Camila ficou pensando que havia algo quase irônico no fato de que o maior erro dele tinha sido deixar um e-mail aberto com o nome da mulher no assunto e que ela tinha conseguido a prova que precisava sem tocar em nada, sem invadir nada, sem fazer nada que pudesse ser questionado depois. Ela mandou a foto para Patrícia naquela noite. E foi assim que Camila foi entendendo que a vida a dois podia encolher por dentro, devagar, tão devagar, que você não percebia até o dia em que olhava para o lado e via que o espaço entre vocês cabia um terceiro. A resposta da advogada chegou em menos de 10 minutos. Isso, combinado com o histórico de viagens, é suficiente para fundamentar o pedido. Quando você quiser avançar, me avisa. Camila não respondeu imediatamente. Ficou com o celular na mão, olhando para a mensagem. Quando você quiser avançar, ela tinha passado meses se perguntando o que sentiria quando chegasse nesse ponto. Imaginava raiva, imaginava alívio, imaginava que saberia imediatamente o que fazer. O que ela sentiu foi algo mais parecido com cansaço, o tipo de cansaço que vem depois que você segurou o peso por tempo demais e finalmente coloca no chão. Não porque resolveu, mas porque parou de carregar. Ela respondeu para Patrícia. Semana que vem, guardou o celular, apagou a luz, dormiu. E naquela noite, pela primeira vez em meses, dormiu de verdade. Se você fosse a Camila, você teria esperado tanto tempo assim para agir ou teria confrontado ele antes? Me conta nos comentários. E de onde você está assistindo agora? Que horas são aí? Mas tinha uma coisa que Camila ainda não sabia. Uma coisa que mudaria não só o peso do processo, mas o peso de tudo que ela achava que entendia sobre os últimos 6 anos. Ela foi descobrir numa segunda-feira de maio, de manhã, quando estava no caminho para o escritório da Drá. Patrícia, com a pasta de documentos na bolsa e o coração mais calmo do que esperava. O celular tocou no sinal vermelho. Era um número que ela não tinha salvo. Atendeu porque era da região de BH e às vezes cliente ligava de número desconhecido. Oi, você é a Camila? A esposa do Rafael Mendonça? A voz era de mulher, jovem, com uma tensão específica de quem demorou para decidir ligar e agora estava arrependendo de ter ligado. Sou. Quem é você? Uma pausa curta. Meu nome é Fernanda. O sinal abriu. Camila não foi. O carro atrás buzinou uma vez, com educação. Ela ignorou. Ficou parada com o celular na orelha e o pé no freio até o sinal fechar de novo. Você ainda está aí? A voz perguntou. Tô. Camila encostou o carro no primeiro lugar disponível na calçada. Pode falar. Houve uma respiração do outro lado. E então Fernanda Rios começou a falar. E o que ela disse desmontou a história que Camila tinha construído com tanto cuidado nos últimos meses, não porque fosse mentira, mas porque era incompleta. Porque havia uma peça que ela não tinha, uma peça que mudava a forma de tudo. E essa peça não estava nos prints, nem nas fotos, nem no e-mail aberto. Essa peça era o motivo pelo qual Fernanda estava ligando. Ele me disse que vocês dois já tinham se separado, que o casamento tinha acabado faz mais de 1 ano, que vocês ainda moravam juntos por questão financeira, mas que era só isso. Camila não respondeu de imediato. E você acreditou? Ela perguntou por fim, não com raiva, com uma curiosidade genuína que surpreendeu até ela mesma. Acreditei. A voz de Fernanda tinha alguma coisa que não era exatamente arrependimento, mas chegava perto. Até semana passada, quando uma amiga em comum me mostrou uma foto de vocês dois numa festa de casamento do primo dele, em março. Esse março, uma festa de casamento em março, 2 meses atrás. Camila lembrava da festa, tinha comprado um vestido azul. Eles tinham dançado uma música. Rafael tinha colocado a mão na cintura dela, do jeito que ele fazia quando havia outras pessoas olhando. Ela ficou olhando para a para-brisa. Eu não sabia, Fernanda disse. Eu preciso que você saiba que eu não sabia. Camila respirou. Eu sei. Você sabe? Eu sei o tipo de história que ele conta. Houve um silêncio dos 2 lados da linha. Depois Fernanda falou de novo, com uma voz levemente diferente, mais firme, menos tensa. Tem mais uma coisa.
E eu tô ligando porque você precisa saber antes de qualquer conversa legal que você for ter com ele. Camila esperou. Ele pediu demissão da construtora na semana passada, sem avisar ninguém da família, aparentemente. E antes de pedir demissão, ele transferiu a participação societária dele para um nome que eu nunca ouvi. Uma empresa de fachada, segundo meu advogado. O mundo do lado de fora do carro continuou acontecendo normalmente, carros passando, uma criança na calçada com mochila de escola, um pombo pousando no fio elétrico do outro lado da rua. Tudo igualzinho, tudo completamente normal, só que ela ainda não sabia que já tinha um. Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. A gente lê todos. E se você chegou agora no canal, aperta em inscrever, porque essa história tem muito mais coisa ainda. Por que você está me contando isso? Camila perguntou. A resposta de Fernanda veio sem hesitação, porque eu também fui enganada, e não vou ficar parada enquanto ele usa isso para escapar de alguma coisa que não é justo. Camila ficou olhando para o para-brisa por mais um segundo. Depois ligou o carro. Fez meia volta. Não foi para o escritório da Patrícia ainda. Foi direto para a construtora. A construtora ficava num edifício comercial no Funcionários, 12º andar, com uma recepção de vidro fumê e uma recepcionista que conhecia Camila de vista, porque ela tinha aparecido lá umas 3 vezes em 6 anos de casamento. A moça levantou a cabeça quando Camila entrou. Oi, Camila, você tem horário marcado? Não tenho, mas não vim ver o Rafael. Ela parou na frente da recepção. Eu preciso falar com o diretor de RH. É urgente e é pessoal. A recepcionista ficou 1 segundo sem saber o que fazer com isso. Então pegou o telefone. O diretor de RH se chamava Marcos Aurélio. Tinha uns 50 anos, cabelo grisalho e o tipo de postura de quem passou a vida profissional sendo o portador de notícias que ninguém queria receber. Ele a recebeu numa sala de reunião pequena, ofereceu água, ela recusou e ele ficou com as mãos cruzadas sobre a mesa, esperando ela falar. Camila colocou o celular sobre a mesa com a foto do e-mail aberto na tela. Eu sou esposa do Rafael Mendonça. Soube que ele pediu demissão recentemente. Marcos Aurélio olhou para a foto, depois olhou para ela. Camila, eu preciso ser cuidadoso com o que posso e não posso confirmar sobre. Ele transferiu a participação societária dele antes de sair. Uma pausa. Eu não tenho como confirmar detalhes de... Eu sei que você não pode confirmar. Ela não tirou o olho dele. Mas eu preciso saber se o processo de desligamento dele seguiu o rito normal ou se teve alguma irregularidade. Porque se teve, isso afeta um processo jurídico que eu vou abrir essa semana. E dependendo do que eu encontrar, pode afetar a construtora também. Marcos Aurélio ficou em silêncio por um tempo que foi longo o suficiente para dizer tudo o que ele não podia dizer em voz alta. Então ele se levantou. Me dá 1 minuto. Saiu da sala. Voltou 7 minutos depois com uma pasta fina. Colocou sobre a mesa, aberta, virada para ela. Não disse nada, apenas deixou ela ler. Camila leu. E enquanto lia, foi entendendo a escala do que Rafael tinha tentado fazer. A participação societária tinha sido transferida 3 semanas atrás para uma empresa chamada RMF Participações Ltda. Rafael Mendonça Ferreira, as iniciais eram dele. Uma empresa aberta 6 meses antes, com endereço num escritório compartilhado no centro de São Paulo. Sócio único declarado. Um nome que ela não reconheceu, mas que Patrícia provavelmente reconheceria. Ele estava tentando tirar o bem do alcance da partilha antes que ela pedisse o divórcio. O que significava que ele sabia que o divórcio estava vindo. Camila fechou a pasta com cuidado. Empurrou de volta para Marcos Aurélio. Obrigada. Eu não mostrei nada, ele disse. Eu sei. Ela se levantou. E eu não estive aqui. Saiu da sala, desceu o elevador, atravessou o saguão de vidro. Saiu na calçada com o sol de maio batendo em cheio no rosto e ficou parada por 1 segundo com os olhos fechados. Então pegou o celular e ligou para Patrícia. Preciso que você entre com o pedido hoje. A voz da advogada ficou mais alerta de imediato. Aconteceu alguma coisa?
Ele tentou esvaziar a sociedade antes de eu pedir o divórcio. Tenho como provar. Uma pausa curta. Você tem documentação? Tenho o suficiente. E tem uma testemunha que não vai negar o que viu se for chamada. Camila. A voz de Patrícia ficou cuidadosa, do jeito de quem precisa fazer uma pergunta e sabe que a resposta vai importar. Você tem certeza que quer fazer isso hoje, uma vez que a gente protocola? Eu sei o que acontece quando a gente protocola. Ela já estava andando em direção ao carro. É exatamente por isso que precisa ser hoje. Drá. Patrícia protocolou o pedido às 14h32 daquela segunda-feira de maio. A primeira vez que Camila sentiu que alguma coisa estava errada foi em agosto do ano passado. Rafael começou a chegar mais tarde. Não era incomum, a construtora vivia com prazo apertado. O mercado imobiliário em BH estava aquecido. Tinha projeto novo surgindo toda semana. Mas havia uma diferença sutil entre chegar tarde de reunião e chegar tarde com aquele jeito de quem passou a noite num lugar que não foi escritório. Uma diferença que ela sentia no ar quando ele entrava pela porta. Rafael recebeu a notificação às 17 horas. Por oficial de justiça, na recepção da construtora, onde ele tinha acabado de voltar para recolher uns pertences pessoais depois de ter pedido demissão. A recepcionista, que conhecia Camila de vista, foi quem assinou o recebimento. Camila não estava lá. Não precisava estar. Soube pelo celular. Patrícia mandou mensagem confirmando a entrega enquanto estava sentada numa cafeteria perto do escritório dela, com um café que já tinha esfriado e um caderninho de anotações aberto na página onde, 4 meses atrás, ela tinha escrito a primeira linha do que sabia. Ela fechou o caderninho. Rafael ligou às 18h15. Ela deixou cair na caixa postal. Ligou de novo às 18h22. Caixa postal. Às 18h30 mandou uma mensagem. Camila, a gente precisa conversar. Por favor. Ela respondeu com 3 palavras. Fala com Patrícia. Às 21 horas daquela noite, Rafael chegou no apartamento. Camila estava na sala. Ela sabia que ele ia vir. O apartamento ainda era nome dos dois no contrato de aluguel. Ela não podia barrar a entrada dele e não ia tentar. Ele entrou. Estava com a gravata afrouxada e a expressão de quem passou as últimas horas ensaiando uma versão das coisas. Você podia ter me dado uma chance de explicar. Eu dei várias chances, ela disse. Estava sentada no sofá, tranquila, com as mãos no colo. Você não explicou nada. Você mentiu. Camila. Rafael. A voz dela não subiu, não tremeu. Eu sei da Fernanda, sei das viagens, sei do e-mail, sei da RMF Participações. Ela fez uma pausa. Sei de tudo que você tentou esconder e sei da ordem em que você tentou esconder. Ele ficou parado no meio da sala. A expressão ensaiada foi desmontando aos poucos, peça por peça, como uma coisa que foi construída rápido demais e não aguentou o próprio peso. Como você sabe da RMF? Não importa como eu sei. Importa que eu sei. Ele passou a mão no cabelo. Foi até a janela. Ficou de costas para ela por um momento. Quando virou, tinha uma expressão diferente, não mais ensaiada, mais crua, mais cansada. Eu não queria que terminasse assim. Então devia ter pensado nisso antes de começar do jeito que começou. Não foi planejado. Ele voltou 2 passos em direção à sala. Parou. A Fernanda e eu. Eu não preciso ouvir sobre você e a Fernanda. A voz dela continuou calma. Aquela calma que ela tinha construído durante meses de observação, de noites acordada, de café esfriando na mesa enquanto ela escrevia datas num caderninho. O que eu preciso é que você coopere com o processo, que não crie obstáculo em relação à participação societária e que não entre em contato comigo fora do canal da advogada. Rafael ficou olhando para ela como se ela fosse alguém que ele não conhecia. E talvez fosse, ou talvez ele simplesmente nunca tivesse prestado atenção suficiente para conhecer. Você tá bem? Ele perguntou por fim, com uma genuinidade estranha, deslocada, do tipo que aparece quando é tarde demais para ser útil. Camila pensou na pergunta por um segundo. Tô melhor do que esperava, ela disse. E era verdade. Ele saiu meia hora depois, com a mala menor que ele tinha no armário e sem falar mais nada que valesse guardar.
Camila ouviu a porta fechar, ouviu o elevador. Ficou na sala por um tempo depois que o silêncio se instalou de vez. O apartamento estava do mesmo jeito de sempre. O sofá cinza, a almofada listrada, a árvore de Natal guardada no armário do corredor havia meses, a xícara que ela tinha comprado num sábado de manhã com ele do lado. Ela foi até a cozinha, fez chá, voltou para o sofá e ficou sentada ali, com a xícara quente nas mãos, pensando que havia uma diferença enorme entre estar sozinha e se sentir sozinha e que ela não estava sentindo nenhuma das duas coisas do jeito que esperava. O que ela estava sentindo era espaço, o tipo de espaço que aparece quando você para de carregar algo que você nem sabia mais que estava carregando. No cheiro de ambiente fechado e bebida que colava na roupa. No jeito em que ele ia direto para o chuveiro, sem passar pela sala. Nas semanas seguintes, a vida continuou do jeito que a vida continua, não em ondas dramáticas, mas em detalhes. O processo correu. Patrícia entrou com medida cautelar em relação à RMF Participações, alegando fraude e ameação, e o juiz aceitou o pedido liminar. A transferência foi suspensa enquanto o processo corria. Rafael tentou contestar uma vez. O advogado dele tentou argumentar que a empresa tinha sido aberta com capital próprio anterior ao casamento, mas Patrícia tinha o histórico de depósitos, tinha a data de abertura, tinha tudo em ordem. Rafael recuou. Camila soube disso num e-mail de Patrícia numa tarde de junho, sentada na mesa do trabalho com uma reunião de pauta em 20 minutos. Ela leu o e-mail 2 vezes, respondeu com um entendido, obrigada, e foi para a reunião. Foi só na noite daquele dia, lavando louça depois do jantar, que parou por um momento com as mãos na água quente e percebeu que estava com um sorriso no rosto. Não um sorriso de vitória, não de raiva nem de alívio. Era uma coisa mais simples do que isso. Era o sorriso de quem chegou do outro lado de alguma coisa difícil e descobriu que ainda está de pé. Tinha uma coisa que Camila não esperava. O telefonema de Fernanda 2 semanas depois. Não era para pedir desculpa de novo. Fernanda tinha feito isso no primeiro telefonema e Camila tinha aceitado porque havia pouca utilidade em não aceitar. Dessa vez era outra coisa. Eu só queria te contar que terminei com ele, Fernanda disse. Direta, sem rodeio. Logo depois que te liguei, achei que você devia saber. Obrigada por me contar. Uma pausa. Você tá bem? Tô. Camila ficou um segundo. Você? Tô aprendendo a ficar. Era uma resposta honesta. O tipo que você só dá quando não está mais tentando parecer nada. Boa sorte para você, Camila disse. Para você também. Desligaram. Camila ficou olhando para o celular por um segundo. Havia algo estranho e não completamente desconfortável em ter trocado boa sorte com a mulher com quem o marido a traiu. Como se as duas tivessem chegado ao mesmo lugar por caminhos completamente diferentes e como se esse lugar, no fim, fosse o mesmo, o ponto onde você para de esperar que alguém te devolva o que te tirou e começa a construir o que vem depois. Júlio chegou com o processo em andamento e com Camila dormindo inteiro todas as noites pela primeira vez em quase um ano. Ela tinha encontrado um apartamento novo menor, mais perto do trabalho, com uma varanda onde cabia uma cadeira e um vaso de planta. Ela comprou uma samambaia, não um cachorro. A samambaia era suficiente por enquanto. A mãe foi ajudar na mudança num sábado de manhã. E no fim do dia, as duas estavam sentadas no chão do apartamento novo, com pizza de caixa e uma garrafa de vinho, com caixas empilhadas ao redor e a samambaia já instalada na varanda, porque era a primeira coisa que Camila tinha desembalado. Você tá bem de verdade? A mãe perguntou. Do jeito que mãe pergunta, não para ouvir tô bem, mas para ver se a resposta bate com o rosto. Camila pensou na pergunta do mesmo jeito que tinha pensado quando Rafael perguntou meses atrás. Mas a resposta agora tinha um peso diferente. Tô, ela disse. Tô estranhamente bem. A mãe ficou olhando para ela por um momento. Depois pegou o copo de vinho. Então tá bom. E foi. Não havia moral embalada para levar para casa. Não havia lição limpa.
Havia só uma mulher de 30 anos, numa segunda-feira de julho, num apartamento alugado sozinho pela primeira vez, com uma samambaia na varanda e um caderninho que ela não ia mais precisar usar como diário de evidências. Ela foi até a varanda, ficou olhando para a rua lá embaixo. Uma criança com bicicleta, um casal com sacola de mercado, um cachorro sem coleira farejando meio fio.